Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou rindo aqui uma coisinha, irmão, mas... Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Me cabrou um pouquinho mais. Glória a Deus, irmão. A igreja de Deus é o melhor, né? Negócio diferente aqui, mas vamos lá. Então esta palavra, ela é digna de toda aceitação, né, irmão? Como escreve o apóstolo Paulo em uma das suas cartas ou epístolas, uma das igrejas. Irmão, estamos diante de uma afirmação bíblica, de um relato. Nesta noite eu quero fazer um paralelo. Vamos trazermos aqui nesta noite. A Bíblia diz que Jesus foi levado ou conduzido para onde, irmãos? Para um deserto. Eu quero fazer algumas aplicações concernente à oração. Eu quero dizer que na vida de qualquer crente nesta noite, tudo na sua vida tem que começar com o quê? O que foi feito pela palavra antes? Oração. Nosso irmão acabou de orar pelo aquele que ia trazer o quê? A palavra. Tudo começa com oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverais na oração. Se você permear toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a oração, ela se inicia e segue todo o livro da Bíblia. Pegando os profetas, pegando os pentateucos, pegando os discípulos e pegando os patriarcas, tudo se inicia com a oração. Eu quero dizer nesta noite que a oração, ela é o combustível na vida do crente. O carro sem a gasolina, ele não vai para onde? Para lugar nenhum. E Jesus nos mostra que antes dele ir para o deserto, diz a Bíblia que ele foi batizado. Após ele ser batizado, ele foi conduzido ou levado para um deserto. A oração, ela tem alguns elementos na vida. Diz a palavra que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração de um homem de Deus, a oração de uma mulher de Deus, ela tem o quê? Ela tem retorno. Ela tem resposta. Ela tem ela tem o quê? Milagre. Ela tem o quê? E aquele que pede e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Mas entendemos que há um tempo para todas as coisas. Há um propósito. Jesus nos mostra aqui nesta palavra 4 situações e 4 elementos. Primeiro, ele foi o que? Cheio do Espírito. Para que o homem venha a ser cheio do Espírito Santo, ele precisa automaticamente se esvaziar. Porque não habita 2 espíritos numa mesma pessoa. O Espírito habita uma vez. Mas em resposta às orações, se a gente pega os evangelhos sinóticos, se a gente pega os pentateucos, se a gente pega os profetas maiores ou os profetas maiores, a gente vê que todos aqueles que buscaram a Deus em oração, obteram resposta. Eu não sei em que área da sua vida nesta noite você tem clamado a Deus, você tem pedido a Deus, você tem suplicado a Deus, você tem de uma forma ou de outra entregado aquilo que você almeja, aquilo que o seu coração necessita, mas tenha certeza, se você estiver na posição do Senhor, a sua oração, ela não será apenas ouvida, ela será também respondida. Mas quando faço um paralelo aqui agora nesta noite, irmãos,
A gente pega a tentação de Jesus e pega a tentação do jardim do Éden. Os irmãos sabiam que também teve uma tentação no jardim do Éden? Então, nesta noite, eu estou tentando interligar, fazer um paralelo para nós entendermos que há uma diferença. No jardim, o homem caiu. No jardim, a mulher caiu. Mas no deserto, Jesus ficou de pé. O que eu quero nesta noite, a mensagem desta noite, ela é o seguinte. Ela é lida, ela é explicativa e ao mesmo tempo ela é aplicada em nossos corações. Então, amada igreja, nesta noite, amados irmãos que está aqui na nossa retaguarda, por que Jesus venceu as tentações? Por que Jesus venceu as suas limitações? E por que aqueles que estavam lá não venceram quando foram tentados? Jesus nos mostra o quê? 4 elementos. Primeiro, ele estava o quê? Cheio. Mas será que Jesus teve a sua necessidade? O que nós aprendemos nesta noite é que o diabo, ele vai nos atacar na nossa, o quê? Fraqueza. Na nossa necessidade. No momento que Jesus orava, no momento que Jesus buscava, no momento que Jesus falava com Deus, o diabo não se aproximou dele. Analise só o texto. Mas no momento que Jesus teve o quê? Diz a Bíblia que Jesus teve o quê? Fome. Então o diabo disse o quê? É agora que eu entro. E todos nós somos vulneráveis. Existe uma área na nossa vida que o diabo conhece. Diz a Bíblia que não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus nos dá uma garantia nesta noite: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu posso resistir ao diabo, amada igreja? É orando. É lendo a palavra de Deus, é jejuando, é tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 4, lá também está narrando esta mesma passagem. Diz a Bíblia que o diabo se ausentou por algum tempo. Então, geralmente, aquele que se ausenta por algum tempo é sinal que ele vai voltar para atacar. Enquanto nós estamos em nossa vida cristã, enquanto estamos neste tabernáculo de carne, estamos peregrinando, estamos em uma trajetória, estamos caminhando, nós sabemos que existe um ser espiritual, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E qual a finalidade do diabo? Às vezes vão para a igreja ouvir a mensagem, falar do diabo. Se você pegar os evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Pode ir lá nos evangelhos. O perigo que o inferno representa na vida da pessoa. E muitas das vezes estamos acostumados ou queremos ouvir mensagem de vitória. É muito bom a mensagem de vitória, de avivamento, de despertamento. Mas precisamos ouvir uma mensagem de conscientização para nós entendermos que ao nosso derredor existe um ser que está ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Será que o crente que não vive uma vida de oração, ele terá resistência, irmão, para lidar em alguma situação na sua vida? Ele terá? Não. Exemplo, você pega o mundo. Exemplo. Escrituras. Quando vem qualquer acontecimento, o que é que acontece com essa pessoa? Ela entra logo em desespero. Porque ela não tem sustentação. Ela não tem o subsídio da palavra de Deus que renova, da oração que lhe fortalece. Ela tem uma pessoa fraca, vulnerável.
Porque se precisa, irmão, buscar, se precisa se encher de Deus. Aleluia. E ter uma vida de oração, ter uma vida cheia do Espírito Santo é um processo. Precisamos a cada dia, a buscarmos uma vida com Deus, uma intimidade, estarmos conectados com Deus. Por isso que Jesus disse em sua palavra: se creres em mim, como diz o quê? As Escrituras. Falar de Deus todo mundo fala, irmão. Crer em Deus, a Bíblia diz que é tão forte que diz a Bíblia que até o diabo ele crê em Deus. Você já imaginou? Ele crê em Deus, o diabo crê em Deus, até o diabo não é ateu não, e tem pessoas no mundo que é ateu, que não crê em Deus. Após o diabo descobrir agora que o diabo não é ateu não, ele crê em Deus. Então como é que a gente podemos resistir os ataques, as investidas? Quando vier algo contra nós, se a gente estiver vulnerável, irmão, seremos apanhados, seremos dominados, seremos vencidos. Mas se nós desta noite estivermos com a vida cheia do Espírito Santo, estivermos com a vida cheia da palavra de Deus, da oração, do jejum, temos certeza que diz a Bíblia que o diabo, ele baterá em retirada. Falamos de um ser. Se você pega o apóstolo Paulo, ele falando lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele convida a igreja, ele convida os irmãos, ele convida nós, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que se a oração, igreja, representa o combustível do crente, e se o crente não tem oração, ele não vai para lugar nenhum. Ele para como um carro velho. Me permita a expressão nesta noite, como um carro velho, como diz o ditado, nem para diante nem para trás. Isso aqui é sério. Jesus nos dá elementos. Jesus foi conduzido. E a gente precisamos, irmão, estarmos de olhos abertos, de ouvidos atentos. Pois diz a Bíblia que Ele sempre chega no momento que a gente às vezes nem espera, e Ele chega de forma silenciosa. Diz que Ele tem um sapatinho de lã. Não é à toa que as 3 finalidades dele na terra é o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus também vem com 3 finalidades. Eu vim para que todos tenham vida e tenham a vida em abundância. E é um ser que tem cometido tantos estragos. Veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não vem pessoalmente, porque ele é um ser espiritual. Ele vai usar aquele e aquela que dê lugar a ele. Diz a Bíblia, não dê lugar ao diabo. Eu sempre digo que o homem, ele é instrumento de 2. Se ele der lugar a Deus, quem vai usar ele, igreja? Mas se ele der lugar ao diabo, quem usa ele? O homem, ele é instrumento de 2. É desta forma a mensagem é rápida e rasteira e objetiva. Jesus foi... Você já imaginou o que Jesus recebeu ali? A missão que Jesus recebeu. Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado. Mas Jesus foi para o deserto cheio do Espírito. Então, nesta noite, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. A mensagem diz que não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este, irmão, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Se você pega lá a questão, você vai estar vendo que quando o homem ele tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele é um homem amoroso. Ele é um homem longânimo. Ele é um homem paciente. Ele é um homem bom. Ele tem temperança, que quer dizer, ele tem domínio próprio. Ele tem fé. Ele tem sabedoria. Ele é dotado
de algo que vem da parte do Deus Todo-Poderoso. É muito importante que quando a gente interliga uma coisa com outra, entendemos de termos, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós também, igreja, temos o fruto do Espírito Santo. Não, mas o fruto do Espírito. Temos que ter o fruto do Espírito. E ali aquela situação do Éden. Você veja que quando Deus criou ali o homem, Deus colocou tudo em suas mãos. Colocou o homem. Deus fez tudo a favor do homem. Deus lhe deu um jardim. Ninguém sabe dizer a quilometragem daquele jardim, quanto o espaço que tinha ali, tinha os animais. Aí teve um momento que Deus ainda foi, Ele colocou um adjuntor ali para que lhe ajudasse. Mas depois veio quem? Veio a serpente. E Deus disse para o homem, eu estou aqui tentando fazer um paralelo para que os irmãos entendam, porque a tentação também surgiu no jardim do Éden. E lá o homem foi vencido. Mas o homem Jesus aqui não foi vencido. Lá o homem Adão, ele foi vencido pela serpente. E por conta dessa queda, trouxe um grande prejuízo para a nação, para as gerações que passaram, por uma desobediência. Então ali, Deus colocou tudo nas mãos do homem, para que esse dominasse, cuidasse do jardim, poderia comer de tudo que tivesse em mão. Mas o homem sempre quer mais, né? Ninguém nunca está satisfeito. Quanto mais tenho, mais quero. Estava tão bom ali o jardim. Deus tinha dado tudo para o homem. Eu só tenho uma curiosidade, que às vezes até eu brinco com os irmãos, que ele, quando fez a mulher, teve que botar o homem para dormir. Mas isso é um mistério de Deus, né? Não sei porque ele não fez a mulher com o homem acordado. Isso é um mistério de Deus. Minha curiosidade é essa. E Deus ali fez, mas a serpente veio, fez uma proposta. Ô igreja, pare comigo agora e pense. Você já imaginou tudo nas mãos do homem que Deus tinha colocado, e na virada da tarde Deus ainda falava com o homem? É sério, irmão, a gente faz um paralelo, nós entendemos aqui, porque Jesus existiu, Jesus teve as suas limitações. Jesus teve no momento ali, você veja que no momento, sabe o que nós aprendemos com isso nessa noite, irmão? Que no momento que você está de joelho clamando a Deus, o diabo não encosta. Amém? Se você está de joelho buscando a Deus, o diabo não encosta. Você está falando com Deus Todo-Poderoso, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e desta noite você tem acesso ao trono da graça, ao trono da glória. Ele não chega. Ele não chegou com Jesus quando Jesus estava ali. Ele fez que o homem caísse, que a mulher caísse. Mas ele não podia, e Jesus também era homem. Pois ele teve suas limitações. No momento que ele foi para o enfrentamento, irmão, ele não mandou um anjo para enfrentar Jesus na tentação. Ele foi para o confronto pessoalmente. Ele foi pessoalmente ao confronto. Ele foi duelar com Jesus. Ali foi uma guerra espiritual. E todos nós que estamos aqui nesta noite vivemos uma guerra espiritual. Estamos no campo de batalha. E precisamos utilizar essas armas que a Bíblia nos dispõe nesta noite. E qual é a arma que o crente precisa? Lutamos contra o sistema que é corrupto. Lutamos contra o mundo. Lutamos contra a nossa própria natureza, que é a carne. Ah, mas eu vou porque eu sou servo. Você vem. Não vá não, que você se quebra. Não quero dizer que é forte nesta noite aquilo que a Bíblia diz que é fraco. Não vá na contramão da palavra, não.
Jesus está nos ensinando nesta noite, através da tentação, que para a gente vencer, a gente precisa ter o quê, irmão? Uma vida cheia. E tudo se começa com o quê? Com a oração. Talvez eu pergunte à igreja se Jesus tinha necessidade de orar. Sim. Porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ele precisava de orar, de falar com o Pai, e também de dar um exemplo para que outros também orassem, falassem com Deus, por meio da oração. Então, Jesus só venceu o diabo porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava falando com Deus, estava jejuando e estava com a palavra, que é a espada. Aleluia! Aleluia! Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê, irmão? Pelo diabo. Aí, às vezes, quando eu vejo umas pessoas dizer assim: ah, rapaz, Jesus foi tentado quanto mais eu, quanto mais nós. É verdade. Jesus foi tentado, e a gente, irmãos? E aí? Quem é super-herói aqui, nessa noite? Pronto, Coca. Irmão, se não for a graça do Senhor na nossa vida, irmão, o Senhor que tem nos sustentado, a sustentação, mas que a gente venha manter essa conexão, a gente precisamos, irmão, dia após dia. Precisamos desses últimos dias de oração, muita oração. O pregador disse que muita oração é o quê? Pouca oração e nenhuma oração. O que é que você tem? Você está mais fraco do que um Guiné, me perdoa, estou fraco. Estamos falando sério, irmão, estamos tratando da palavra de Deus. Paulo diz que orai sem... E aí? Orar em todo o tempo. O cantor, o pregador disse que de madrugada a fila é menor. Precisamos. Como estamos utilizando o nosso tempo? Estamos gastando o nosso tempo com o quê? Quando a tempestade bater a nossa porta, quando as lutas, quando as diversidades, ou quando o próprio diabo enviar uma investida contra nós. Se a gente não tiver esses elementos assim, como é que fica a nossa situação? Como é que a gente podemos lidar com essa situação? Se nós não estamos com a vida voltada na oração, na palavra, no jejum, cheio do Espírito Santo. Fica difícil, irmãos. É o combustível do crente. E tendo jejuado, não dá para eu comentar o texto todo, porque a hora já anda. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome. Diz os historiadores, a Bíblia não diz. Mas talvez tenha uma lógica. Às vezes, quando a gente, naquele dia que a gente não se alimenta de comida, assim que eu digo, comida sólida, a gente não sente meio fraco. Dependendo da pessoa, fica até tonta. Diz alguns historiadores que Jesus chegou a cambalear. A Bíblia não diz. Porém, tem sentido. Não estou dando aqui uma coisa conclusiva. Estou trazendo uma coisa relativa, não conclusiva. Eu não estou dando uma conclusão que Jesus cambaleou. Mas já aconteceu comigo de eu ficar um dia e de noite você sente aquela falta. Ou você ficar um pouco tonto. Por que tu está tonto? É porque eu não me alimentei direito. Analise só. Alguns historiadores dizem que ele, como homem, depois que ele teve esse processo de orar, de falar com Deus, 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que depois ele passou a ter a sua necessidade de comida. Ele precisou naquele momento de... Agora imagine para onde Jesus estava. No deserto tem comida, irmão? No jardim, no deserto não nasce nem capim. Nem capim nasce naquele lugar. De dia é um sol insuportável. À noite é um frio de congelar. Disse... Geralmente os guias, que quando aquelas caravanas vão para
para os países, Israel, Palestina e os demais ali, que vão atravessar o deserto, eles recomendam que você tome água mesmo sem ter sede, porque o seu organismo vai passar a ter mais necessidade. Eles recomendam isso, que você tome. Jesus foi para um lugar que não tinha comer, e agora? Adão estava num lugar muito bom, no jardim. Tinha precisão de Adão cair, igreja? Mas a Bíblia mostra que Adão estava orando. Estava? Adão estava jejuando? Adão estava buscando a palavra? Adão estava cheio do Espírito Santo? Adão, na hora do prejuízo, ele disse, não, Senhor, foi a mulher. Faça um paralelo agora, irmão, entenda. E no jardim onde Adão estava, tinha de tudo. Você já imaginou? Tinha, porque o próprio Deus disse, tu comerás de tudo, menos deste fruto que está no meio do... Esse tu não poderás comer. Mas Adão tinha tudo. E para onde Jesus foi? Para um deserto. No deserto tem comida, irmão? Tem o que no deserto? Nada. Mas Jesus foi. Jesus foi para cumprir aquilo que estava escrito. Aquilo que Deus tinha determinado para que ele fizesse. E agora, quem vai suprir a necessidade de Jesus? Ele está com fome. Está no deserto, não tem nada. Só estava ele no deserto. E agora chega um atravessado, um enxerido. Para agora contra-atacar ele ou atacar ele. E depois ele vai e contra-ataca novamente, porque ele não diz... Ei, eu quero dizer nessa noite que o diabo, ele não desiste não, assim fácil não, viu? Com Jesus ele não desistiu, imagina com nós. Ele atacou e contra-atacou. Ele não desiste de primeira não. Ah, meu irmão, tem muito crente dizendo que o diabo está debaixo do meu pé. Cuidado, irmão. Às vezes o crente é que está debaixo do pé dele. Está ao contrário. Devemos ter cuidado que ele é um ser, irmãos. Ele é um ser. Se ele foi para o enfrentamento com Jesus, analise só. Olha só. 3. E chegando-se a ele o tentador. Olha quem chegou perto dele. Um camarada. Você já imaginou? Você está no lugar daquele escaldante, com fome, com sede. Em vez de chegar alguém para te dar comida ou água, chega o quê? Chega um camarada, um tentador. Se for com a gente, irmão, o que a gente vai fazer com um camarada desse? Vinha tentar a minha vida ou a tua. Tu tá com fome e com sede. Ainda vem uma pessoa te tentar. Olha quem chegou. E disse, se tu és filho, é atrevido o camarada. Porque o diabo sabia que Jesus era filho de quem? De Deus. Como é que ele lança uma pergunta dessa? O próprio Jesus, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem. Jesus usou, cheio do Espírito Santo, orando, jejum. Então ele agora vai, irmão, trazer o alimento. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Jesus dizendo, está até em vermelho aqui essa parte da minha Bíblia. Nem só do pão. Oh, aleluia. Quantos têm a graça de Deus na sua vida aqui nesta noite? Quantos têm esta palavra na sua vida, no seu coração? Irmão, você pode estar passando uma dificuldade em uma área da sua vida, eu não sei que área é. Mas se você tem a presença de Deus com você, glorifique a Ele. É motivo de glorificar. Mesmo na necessidade, receba nesta noite, irmão. Mesmo na necessidade, com fome e com sede, o diabo chega ali e se dois filhos e diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Quantos têm a palavra de Deus aqui nesta noite? Receba profético para nós aqui nesta noite entendermos. Mas é preciso, irmão, fazermos uma retrospectiva, voltarmos ao cenáculo da oração. Saia nesta noite aqui convicto que você precisa orar mais, que você precisa ler a palavra mais, que você precisa se encher do Espírito Santo mais, que você precisa sempre procurar também jejuar um pouco mais. Você precisa destes elementos na sua vida, porque a Bíblia diz que os dias são maus.
Então o diabo transportou. O diabo já perdeu aqui. Jesus deu o que ao diabo? A resposta certa. Mas ele não desistiu. Ele insistiu novamente. Não vai ser diferente. Ele vai nos atacar em uma área da nossa vida. Nós vamos resistirmos. Depois ele vai contra-atacar novamente. Porque ele não desistiu com Jesus, quanto mais com nós. Ele não desistiu com Jesus. Ele atacou, ele foi para o confronto. Ele foi para o enfrentamento, frente a frente com Jesus. E o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Tu és filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Aí Jesus disse: Porque está escrito, aos seus anjos dará o que, irmãos? Ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Há anjos, irmão. Há anjos de Deus nesta noite guardando a minha vida. Há anjos de Deus aqui nesta noite guardando a tua vida. Esses anjos são nossos guardião, tão tremendo que diz a palavra que jamais tu vai tropeçar com o teu pé em pedra. Há anjos ao nosso serviço. Há anjos do Senhor. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o que? O Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo também usou a palavra, meu irmão, naquele momento também, viu? Não podemos esquecer disso, viu? Ele usou também. Isso quer dizer que o diabo, ele é conhecedor da palavra. Quem já viu aí fora dizer: rapaz, eu conheço a Bíblia. Irmão, conhecer, ler, conhecer é bom. Agora, praticar o que está aqui, seguir, é que é diferente. Carregar essa Bíblia, qualquer pessoa carrega ela debaixo do braço. Agora, cumprir o que está, viver esta palavra, é que é o diferencial. Rapaz, eu leio a Bíblia, tu pensa que eu não leio a Bíblia? Não, né, irmão Marco? Eu conheço. Conhece, né? O diabo também é conhecedor. O problema não está no conhecer, mas está no praticar esta palavra, a obedecê-la, cumpri-la. Como disse Jesus, e volta a repetir: Se credes em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão no vosso ventre e jorrará para quê, irmão? Para a vida eterna. É se crê em mim, meu, como diz as Escrituras, não é como seus pais, como alguém disse, que crê dessa forma aí artificial. É estar no profundo com Deus, no profundo, na intimidade com o Senhor. Abrir a Bíblia lá, tem um versículozinho. Vou dormir, ler um versículo. Vou dormir. Meditar nesta palavra de dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está. Então farás prosperar o teu, e serás bem sucedido. E tudo quanto fizer, prospere. Ficamos, irmão. Vamos introduzir nós nesta noite esses elementos. Vida cheia do Espírito, vida de orar, vida da palavra e também vida de termos em algum momento da nossa vida, no espaço de dias ou de horas, procurar também jejuar. Então esses elementos não podem faltar na vida do crente. Vida cheia do Espírito, vida de oração, vida da palavra de Deus. E assim podemos resistir o dia mal e depois ficará tudo firme. Deus abençoe. Amém.